Olá, você está no canal Várias História. Hoje conversamos com o professor André Miatello, da Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em História Medieval, André Miatello organizou o dossiê para uma nova história da Igreja Medieval para a Várias História número 55. Olá, professor. Boa noite, Pá. Tudo bem? Tudo bem? Na apresentação, o senhor menciona a relação do dossiê entre o Congresso Internacional de Ordens Religiosas na Idade Média, realizado aqui na UFMG no ano de 2014. O senhor poderia explicar melhor a relação entre o dossiê e o Congresso? O Congresso foi um momento muito importante da gente trazer para o Brasil, especificamente para a nossa universidade, especialistas renomados no seu campo de trabalho, da Itália, da França, principalmente, para que a gente debatesse essas ideias com os nossos também especialistas renomados e fosse, portanto, um congresso muito especializado, né? E, ao mesmo tempo, que isso gerasse um intercâmbio de discussões dos dois lados do Atlântico, que nós já temos condição, né, de propor também a nossa historiografia nesse diálogo aí. Então, o Congresso foi uma oportunidade de reunir pessoas que se liam, que se comentavam, mas que não tinham ainda se encontrado num evento como este. O dossiê, ele serve de base literária para essas discussões, mas ele vai além do que foi o Congresso. Na verdade, o dossiê, ele acrescenta vamos dizer assim, a literatura, a historiografia sobre o tema da história religiosa medieval, uma característica mais de enfrentamento das questões que pesam na hora de definirmos, por exemplo, quais são os objetos mais importantes dessa historiografia, mais importantes, ou pelo menos quais aqueles que poderiam trazer maior contribuição para o debate mais amplo em torno da história. Então, o dossiê, eu penso que tem uma relação mais efetiva com a definição de uma perspectiva inovadora de fazer história medieval, enquanto que o Congresso foi um momento de discutir ideias que não necessariamente têm por objetivo traçar novos rumos, né? Os convidados, eles não vieram com a pretensão de entrarem para o dossiê. Esse dossiê brota com um processo um pouco depois, fazendo, portanto, uma coincidência de temas e de um objeto só. Então, o dossiê tem uma cara muito uniforme, apesar de autores com visões bastante diferentes. Sobre o dossiê, o que o senhor considera de mais inovador e importante para a historiografia no campo do estudo da história medieval? É muito importante frisar que a história medieval, na sua trajetória acadêmica, isso se remonta pelo menos aos fins do século XVIII, atravessa todo o século XIX, quando de fato as faculdades de história são implementadas, a área dos estudos medievais sempre esteve atrelada a uma visão, que eu diria assim, politicamente um tanto delicada, de responsabilidade por explicar a origem das nações europeias. E por outro lado, para dar um pouco de respaldo à ideia iluminista de um Estado laico que também pode se supor secularizado. E nesse sentido, a história medieval tem um pé no nascimento das nações europeias e, portanto, da própria noção de nascimento da história, e do outro lado, um pé nessa questão anticlerical, que é talvez a principal culpada por um certo desprezo da história medieval como um campo de estudo. Então, esse dossiê pretende trazer a questão religiosa de uma perspectiva política, em que nós consigamos, por meio dessas discussões, mostrar que não se trata de discutir, negar ou não a questão de uma Idade Média religiosa, mas de mostrar que é um equívoco o conceito político iluminista que faz uma verdadeira fratura conceitual entre direito, política, economia e religião, engavetando, portanto, em zonas estanques esse assunto que nas sociedades antigas, e para mim antigo é tudo que é anterior ao século XVIII, como que não são, portanto, segmentados e que fazem um todo social, em que essas coisas não estão a serviço de poderes que se consideram desconectados da própria sociedade. Então, o dossiê ele serve como um prognóstico do que se espera da pesquisa em história medieval daqui para frente, tendo em vista que
a questão nacionalista me parece já um tanto quanto resolvida, os medievalistas já não se sentem mais responsáveis pela memória nacional de qualquer nação europeia que seja, muito menos fora de Europa. Então aí entra a nossa contribuição de países americanos e que trabalham com história medieval, mas principalmente do outro lado. Porque se trata de fazer uma nova história política, como muitos advogam, em se tratando de Idade Média, essa nova história política só existe na medida que a gente supera essas fraturas conceituais que o Iluminismo acabou instaurando e que virou uma dinâmica acadêmica a partir de então. Professor, você convida alguns professores renomados no campo da história medieval para a organização e produção dos artigos do dossiê. O senhor pode apresentar-nos? Sim, são 4 os professores convidados para isto. Temos o professor Leandro Rusti, que é brasileiro e que atua na Universidade Federal do Mato Grosso como professor de História Medieval. É atualmente um dos principais articuladores de uma nova visão da história do papado, e o seu texto, Inventando Gregório VII, traz exatamente um pouco desta medida, não é? Tomando, por exemplo, a figura papal, talvez do maior dos papas medievais, naquilo que significou para o mundo moderno a invenção de uma política estatal, ele desmistifica o que a modernidade faz a partir desta perspectiva da Idade Média. Portanto, quando ele fala em Inventando Gregório VII, ao mesmo tempo ele se remete aos homens que conviveram no século XI e que tiveram contato com este personagem singular, mas ao mesmo tempo ele vai mostrando como esta figura singular foi se tornando um paradigma político para os períodos subsequentes, culminando, portanto, nessa visão do século XIX de uma historiografia ligada a uma reação anti-iluminista, em que esse Papa seria talvez um dos principais inventores da Europa. Não é? Então o texto de Leandro Rusch, por exemplo, vai bastante nesse caminho de enfrentar um dos grandes mitos da história medieval, que é a história do papado, esse papado que entrou para a nossa literatura como triunfalista, como verdadeiro divisor de águas, e que talvez a primeira experiência de Estado, inclusive do seu lado soberano, não é, tenha sido com ele. Não, na verdade, a gente hoje tem um pouco de precaução com estas afirmações, tendo em vista exatamente um mito que permeia a própria história do papado. Também convidamos a professora Eleonora Lombardo, que apesar de ser italiana e ter feito a sua formação acadêmica até o doutorado em universidades italianas, principalmente em Pádua, é hoje vinculada à Universidade do Porto, ao departamento de filosofia, e ela é uma grande especialista dos sermões medievais. E aqui nós temos um elemento impressionante. Nessa renovação dos estudos políticos, e principalmente na perspectiva de que a política não é um campo separado do agir social, principalmente no caso das sociedades antigas, os sermões, na medida em que são expressão oral, retórica, de um discurso de assembleia, ocupava, não só no século XIII, que é o século no qual o personagem que ela historia viveu, mas principalmente a partir do século XII até pelo menos o século XVII, dependendo por onde se olha, né? No caso do Brasil, quem negaria que Padre Vieira, tem uma inserção política por meio de seus sermões, né? O sermão desponta como um verdadeiro campo de experimentação política, em que não só o vocabulário, como os valores e a própria lógica do agir político antigo, ele é atualizado a partir das diversas sociedades, monárquicas ou republicanas. No caso de Itália, predominam os modelos republicanos comunais, e o sermão é um personagem mais do que um tipo de linguagem. Ele está atuando em prol do bem comum, atuando nas definições de justiça e assim por diante. Então, a importância do trabalho de Eleonora Lombardo é retomar a funcionalidade cívica e política dos sermões, né? O terceiro nosso convidado, Paulo Evangelisti, mais um italiano, que trabalha com São Bernardino de Siena, e já que estamos no campo do sermão, temos aí mais um importante pregador, que viveu em cidades que experimentaram o sistema comunal de uma maneira mais intensa. Talvez alguns chamariam aí como
Quentin Skinner, por exemplo, o próprio Pocock, como se essas cidades já estivessem numa reflexão democratizante e de valores republicanos, em cujo contexto os pregadores são talvez os personagens de maior destaque no universo da linguagem política da época. Muito mais do que as figuras seculares que estamos acostumados, os pregadores são os primeiros experimentalistas nessa retórica política e cívica que constitui o grande orgulho da história das comunas italianas, né? Então a figura do Bernardino de Siena, esse pregador franciscano do século XV, desponta nesse campo como uma proposta republicana que leva em conta a identidade primeira daquelas comunas, que é em torno da religião cívica. E isso aqui é mais um interesse novo nessa diversidade da história política medieval. E por fim, Pietro Del Corno, que trabalha na Universidade de Nimega, na Holanda, também traz para nós um contributo importante no campo da pregação e da retórica eclesiástica, mas aqui nem tanto estudando sermões como fazem Eleonora Lombardo e Paulo Evangelisti, mas sim por meio de análise de um manuscrito inédito, então mais um valor para o nosso dossiê. Pietro Del Corno nos brinda com a edição crítica curada por ele mesmo, que é inédita, inclusive em âmbito europeu, primeira vez então essa publicação se dá em língua portuguesa, e esse incunábulo de Miguel de Acqui vem, portanto, restabelecido, né, no nosso dossiê. E Miguel de Acqui atuou profundamente num tipo de associação laica característica das comunas italianas, que são os montes de piedade, que são empresas de crédito a juros zero ou mínimo, que era acessível, que se tornava o dinheiro acessível para as obras sociais mais diversas, né? Então, entender a relação da economia com o pensamento religioso, e isto como fundador de uma ideia de comuna, talvez despertar a nossa crítica para um outro jeito de estabelecer vínculos políticos. Obrigada pela entrevista. E eu vou pedir para você autografar a minha vária. Muito obrigada. O dossiê está ótimo e eu agradeço a todos vocês que assistiram ao vídeo e convido para entrar na nossa página no Cielo e ler bem atentamente essa produção feita pelo professor André Miatello. Continue assistindo nossos vídeos. Até a próxima. Obrigada.